Então vamos nós. Vamos aqui para esse terceiro método, caso 3, em que a gente tem fator quadrático irredutível, nenhum deles repetido. Para isso eu vou começar com essa integral aqui, certo? Vamos lá, a gente vai tomar essa integral aqui como exemplo. Vamos resolver a integral 2x2 menos x mais 4 dividido por x ao cubo mais 4x. Recapitulando aí os passos, pessoal, do método de frações parciais. Primeira coisa que a gente observa, a gente tem que verificar se o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Nesse caso já é, né? Então a gente não tem que efetuar a divisão dos polinômios aí. Tranquilo o que eu estou falando agora? O grau do... ou igual. Ou igual. Se os graus forem iguais, ou então se o grau do numerador... Enfim, se o grau do numerador for maior ou igual ao do denominador, tu tem que dividir os polinômios. Só não faz essa divisão se a fração for própria. Isso é, uma fração própria é a fração que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Que essa aí já é o caso, né? Senão teria que começar dividindo os polinômios. Fração própria. Beleza? Se fosse aqui, por exemplo, algo desse tipo, ó, x2 elevado a 4, 2x2 a 4, não sei o quê, aí a gente faria a divisão dos polinômios primeiro, para depois verificar se a gente ainda ia ter que... Isso, pelo denominador, dividiria esse por esse. Tudo certo, pessoal? Aí? Beleza. Essa divisão vai. Sempre dá certo, sempre dá certo. Aí essa aí, essa divisão, essa primeira divisão, em geral, ela deixa resto. Só vai deixar resto zero se for dividido por x menos uma raiz, né? Aí o resto é zero. Mas se não, ela não vai deixar resto zero. Mas dá para ser feito, entendeu? Então, quando não tem raiz, não deixa resto. Quando um A não é raiz... Só deixa resto, né? Quando é raiz. Vamos lá, de novo. Se você pegar um polinômio qualquer e dividir pela variável menos a raiz dele, se esse A aqui for raiz, aí você vai ter outro polinômio aqui com um grau 1 a menos, né? E o resto vai ser zero. Tá dando para entender aí? O resto é zero se aquele A for raiz. Raiz é um número que zera o polinômio se você substituir ele na variável. Tranquilo aí? Na prática é isso. Tá dando certo, pessoal? Entender? De boa? Filé, né? Então, vai. Primeiro, verificar o grau do polinômio. Verificar se o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. É a primeira coisa. Essa primeira parte você tem que fazer em quaisquer dos 4 casos, né? Que a gente vai ver aqui. Aí a segunda etapa é fatorar o denominador ao máximo possível. Tudo bem, pessoal, hein? Beleza. Então tá, olha, vamos fatorar esse denominador ao máximo possível. O denominador é x ao cubo mais 4x. Esse aqui tá bem tranquilo, né, de ser fatorado, porque se você perceber aí, o x pode ser posto em evidência. Se você puser o x em evidência, o que vai ficar no parêntese? X ao quadrado mais 4. Tudo bem, pessoal, aí? Tá dando certo? Todo mundo entendendo mesmo, de fato? Aí observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho um polinômio de grau 1, que é só o x mesmo. E aqui eu tenho outro polinômio, que é x2 mais 4. Se você fosse tentar fazer o delta desse polinômio aqui, ó, nota que o b dele é zero. Todo mundo entende aí? Porque na prática esse polinômio x ao quadrado mais 4 é a mesma coisa que x ao quadrado, né? Mais 0x mais 4. Tá tranquilo aí? O b dele é zero. Obrigado. Tá. Já que o b dele é zero, pessoal, o delta fica como? Como é que é o cálculo desse delta? É b ao quadrado, que na prática é zero, menos 4, que multiplica a vezes c, né? Então o delta aqui dá igual a menos 16. Tudo bem, hein? Se você tiver delta negativo, significa que não dá mais para fatorar esse polinômio. No caso, o x ao quadrado mais 4. Ele já está na forma mais fatorada possível. Quando isso acontecer, então você está caindo aí no caso 3 ou no caso 4.
que são os casos que englobam polinômios de grau 2 que não dá mais para reduzir. Isso é, os delta deles dá igual a zero. Ou dá igual a número que é menor que zero. Se o delta dá negativo, então significa que o polinômio de segundo grau não pode ser mais reduzido. Todo mundo entendendo aí? Então significa na prática o quê? Que essa forma já é a forma mais fatorada possível. Não tem mais o que mexer aí, você vai ter que ir com ela agora. Deu para entender, pessoal, isso aí? Pode seguir mesmo, tá claro? Então tá. A gente tem a seguinte situação então. Ó. O termo que está no integrando é esse aqui. Ó. Esse é o termo do integrando, certo? Observa que esse termo do integrando ele pode ser o termo do integrando aqui, se você fatorar o denominador, ele pode ser expresso também desse jeito: x multiplicado por x ao quadrado mais 4. Como eu já comentei anteriormente, ó, esse termo aqui não tem mais como fatorar, ele já está na forma mais fatorada possível se você estiver trabalhando no conjunto dos números reais. Tá. O que é que a gente vai fazer nesse caso então, pessoal? Nesse caso, em relação aos termos de grau 1, fica o que já acontecia antes. Para cada polinômio de grau 1, você vai colocar uma constante. Um A, um B, um C e assim por diante, certo? Uma variável que vai representar uma constante. Todo mundo entendendo aí? Nesse caso, você não tem esse termo de grau 1, que é o x. Então, eu vou tentar desmembrar isso aí dessa forma. Eu vou colocar, primeiramente, um A sobre o x. E eu vou pegar esse termo inteiro, ó, de grau 2 e colocar no denominador da fração, porque não tem mais como eu fatorá-lo. Todo mundo entendendo isso aí? Tá dando certo, pessoal, mesmo? Qual é a diferença agora? A diferença é que, ao invés da gente usar somente uma constante para esse termo, eu vou ter que usar duas constantes da seguinte forma. Para cada termo de segundo grau aí, eu vou usar duas constantes desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar uma constante b vezes a variável x mais uma constante c. Tudo bem aí? Então, para cada termo de segundo grau irredutível, eu tenho que ter duas constantes para ele. Eu vou ter uma constante vezes x mais outra constante. Vai. Se tivesse um expoente no parênteses, já seria o caso 4, que a gente vai ver com toda a calma do mundo, mas eu vou adiantar. O caso 4, pessoal, ele vai parecer muito com a passagem do caso 1 para o 2. Lembra que da passagem do caso 1 para o 2, o que mudou do caso 1 para o 2? Você colocava uma constante para cada uma das potências, não era isso? No caso 4, você vai colocar duas constantes para cada uma das potências desses polinômios de grau 2 irredutível. No caso aí, por exemplo, se fosse 3 aí, eu teria que ter 6 constantes só para esse x ao quadrado mais 4. Eu ia colocar, por exemplo, bx mais c sobre x ao quadrado mais 4, mais dx mais e sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado, mais ex mais f dividido por x ao quadrado mais 4 ao cubo. Isso aí vai ser o caso 4, mas a gente já sabe fazer o caso 4. Basicamente é isso que eu acabei de falar. Tudo certo, pessoal, aí? Vamos nós. Vamos lá. Seguinte, agora de resto, pessoal, tudo igual. Depois que você colocou essas constantes direitinho, toda aquela análise que a gente já fez de colocar num denominador só e poder atribuir valores de x e descobrir os valores da constante, continua tudo a mesma coisa. Todo mundo entendendo aí? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar igual, se eu colocar num denominador só, fica x vezes x ao quadrado mais 4. Tranquilo. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, se você pegar esse termo e dividir por esse, você pode cancelar o x com o x, e aqui vai ficar o quê? A que multiplica x2 mais 4. Beleza. Tá dando certo, pessoal, aí? Se você pegar esse termo aqui e dividir por esse, você vai cancelar o x ao quadrado mais 4 com x ao quadrado mais 4. Sobra só o x, e esse x, ele vai multiplicar o bx mais c.
Tudo certo aí? Tá compreensível? Vai. Não, pode ficar à vontade. X. Se fosse x3, aí dava para fatorar. A gente tentava descobrir uma raiz dele. Depois que descobrisse a raiz dele, a gente dividia ele, o polinômio, por x menos a raiz. Aí ficava 1 de grau 1 vezes 1 de grau 2. Certo, pessoal? E ele só vai ser irredutível se for até grau 2. Se for grau 3, dá para reduzir. De grau 3 para cima, sempre dá para colocar pelo menos de grau 2. O maior grau possível que é irredutível é o grau 2. Grau 3 para cima sempre vai dar. Tudo bem. Então, olha, a gente pode fazer o que, pessoal? A gente pode agora aplicar aquela mesma estratégia, aquele segundo modo, o modo 2, de você poder igualar os numeradores e tentar descobrir os valores das constantes. Vamos lá fazer então, certo? Todo mundo entende aí, ó, que eu posso igualar esse numerador aqui, 2x ao quadrado menos x mais 4, a esse numerador, ax2, né, mais x que multiplica bx mais c. Tranquilo, pessoal, o que eu estou fazendo agora? Todo mundo entende? Deixa eu dar uma recapitulada, né, só para... vamos lá, ó. Observa que essa fração é igual a essa, né? Tudo bem. Só que elas têm o mesmo denominador. Então significa que os numeradores são iguais. Deu certo aí? Nota que a gente começa sempre a fazer a mesma estratégia, a gente vai acabar fixando, né? Aí a gente fica com o seguinte, então. Que seria aí, pessoal, um valor interessante para ser substituído aí em x, de modo que a gente consiga achar alguma constante. Eu acho que se você puser aqui um x igual a 0, é um valor bom, né? Porque x igual a 0, 0 é esse, ó. Vocês estão entendendo aí? Aí se zerar esse bem aqui, ó, você tem esse segundo termo zerado. Tá dando certo, pessoal, hein? Beleza? Aí você fica só com esse aqui para resolver, ó. Então vamos lá. Se eu substituir o x por 0, no lado esquerdo, pessoal, eu vou ficar só com 4. E aqui no lado direito, eu vou ficar com 4a, né? E pronto, e o a é 1. Acabou a história. Deu certo? Todo mundo entendendo mesmo? Porque o x não é 0? Massa. Aí 0 é esse, 0 é esse. Aí agora, pessoal, ocorre o seguinte, ó. A exemplo daquela questão que a gente fez do caso 2, não tem mais nenhum valor que você substitua pelo x aí que consiga zerar esse termo, né? Ó. Tudo bem o que eu estou falando agora? A gente já sabe que o a é 1. Se você quiser aqui, você inclusive já pode deixar desse jeito, né? Porque o a é 1. Aí aqui ficaria 1 vezes ele, né? Que é ele mesmo. Tranquilo aí? Agora, a priori não tem mais valor que eu consiga substituir no x aqui, por exemplo, que zere esse, ó, tal. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir dois valores diferentes no x e eu fico com duas equações e duas incógnitas, que é b e c. Aí duas equações e duas incógnitas é um sistema relativamente fácil de ser resolvido. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Você substitui o x pelas variáveis que você pelos valores que você bem entender. Aí, lógico, né? Substitui o valor pequeno para ficar mais fácil de ser resolvido. Todo mundo entendendo aí? Ou não? De novo, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho essa igualdade. Mas eu não tenho mais como zerar só isso aqui. Por exemplo, eu não tenho mais como zerar só alguma coisa com B ou só alguma coisa com C para descobrir o valor de B ou C diretamente. Não tem jeito aí. Todo mundo entendendo? Mas o que é que você pode fazer? Você atribui dois valores para x diferentes. Com a atribuição do primeiro valor, você vai ficar com uma equação envolvendo B e C. Quando você atribuir outro valor, você vai ficar com uma nova equação envolvendo B e C. Aí você fica com um sisteminha de duas equações e duas incógnitas e resolve. Todo mundo entendeu? Aí vamos fazer na prática, que eu acho que fica mais claro. Por exemplo, se você fizer o x igual a 1 aí, podia ser quaisquer dois valores, certo?
vai ficar o que no lado esquerdo, pessoal? Aqui vai ficar 2 menos 1, não é isso? Então, 2 menos 1 fica 1, e 1 mais esse 4 fica 5. Tá claro o que eu estou falando? E aqui no lado direito, se você substituir o x por 1, aqui vai dar igual a 5, mais, aqui fica 1, né? Então fica 5 mais b mais c, não é isso? Vocês concordam, hein? Porque o x é 1, né? Se o x for 1, aí aqui fica b vezes 1, né? Tá, beleza, né? O 0 não é uma boa, porque 0 é isso, ó. Entendeu? Se eu botar o x por 0, eu descubro que 4 é igual a 4. Não tem tanta utilidade assim. É verdade, mas não resolve. Você está procurando as duas hipóteses. Então, ó, b mais c aqui é igual a 0. Então, de cara, você descobre que o b tem que ser igual a menos c, não é isso? Tudo bem, pessoal? Aí já é alguma coisa, né? Aí, quando você substituir o x por qualquer outro valor, você vai ficar com outra equação que envolve b e c. Aí você substitui o b por menos c e acha. Tudo bem? Tá dando certo aí? Então, vamos lá. Se você pegar essa mesma equação e substituir, por exemplo, x por 2 aí. Se você substituir o x por 2, você fica com o seguinte, ó, fica 4, fica 4 nada, né? Fica 8, né? 2 ao quadrado é 4, vezes o 2 dá 8. Menos 2 mais 4. E aqui no lado direito a gente fica com 4 mais 4, que é 8. Mais 2 vezes 2b mais c. Tá dando certo, pessoal? Aí estamos substituindo x por 2. Nesse caso a gente tem o seguinte, ó, aqui vai dar 6. 6 mais 4 é 10. Aí aqui você vai ter esse 8. E esse 2 eu vou distribuí-lo aqui, ó. Então vai ficar 4b mais 2c. Então no final das contas você tem que 4b mais 2c, ele vai ser igual. Quando eu passar esse 8 para o outro membro, vai ficar 10 menos 8, que é 2, não é isso? Tudo bem, pessoal? Aí se você quiser, você divide por 2 em ambos os lados aí. Se você dividir por 2 em ambos os lados, você vai ficar com... Destacando aqui que eu vou dividir por 2 em ambos os lados, para ficar escrito aí. Eu fico com 2b mais c dando igual a 1. Acontece que a gente sabe que o b é igual a menos c, não é isso? Então, por esse fato, eu sei que se eu substituir o b aqui por menos c, eu vou ficar com menos 2c mais c dando igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho que menos c é igual a 1. Portanto, o c é igual a menos 1, não é isso? Aí, pessoal, se o c é igual a menos 1 e o b é menos c, é porque o b é 1. Tranquilo aí? O c é menos 1. Mas a gente sabe que o b é menos o c. Então, o b é menos o menos 1, que é 1. Então, daqui a gente conclui também que o b é 1. Pronto, feito isso, o que a gente faz agora? Substitui cada uma dessas constantes lá em cima, resolve cada uma daquelas integrais separadamente e termina a questão. Tudo bem aí? Foi rápido. Não, esse aí foi mais rápido, né? Então vamos fazer isso. Vamos lá, eu vou pegar... Oi? Na hora, vai. Foi. Recapitulando, ó. Isso aqui é a forma fatorada, né? Aí, nessa forma fatorada, a gente coloca, para esse polinômio de primeiro grau, uma letra, né, que representa a constante sobre ele. Para esse de segundo grau irredutível, eu vou precisar de duas constantes. Eu vou colocar uma constante vezes a variável mais a outra constante, dividido por ele. Aí, eu considerei o MMC dos dois, peguei o MMC, dividi por cada um dos fatores e multipliquei pelo numerador. Certo? Então, olha, tranquilo aí? Tranquilo até aqui nessa divisão? Pronto. Aí, o MMC tu concorda que é esse, né? Que é os dois. Aí, se eu pegar, por exemplo, esse MMC e dividir por esse, eu cancelo x com x
e vai ficar o A vezes esse termo, né? Ó. E se eu pegar esse MMC e dividir por esse, eu vou cancelar o x ao quadrado mais 4 por x ao quadrado mais 4. E esse x multiplica o bx mais c. Ó. Na hora. Tranquilo. Tudo certo, pessoal? Todo mundo de boa? Vamos lá. Ó. Então, recapitulando. A gente tem que resolver essa integral aqui, ó. E essa integral, a gente viu que ela podia, na prática, ser desmembrada na soma aqui, né? Ou pelo menos o integrando, né? Ali da integral podia ser desmembrado nessa soma aqui, né? Perfeito. Aí a gente acabou descobrindo aí os valores de A, B e C, certo? O valor do A aqui é quem? O A deu 1, né? Aí o B deu 1 também, não foi? E os, então se deu 1, pessoal, aqui fica 1 vezes x, que é o próprio x, né? E o C deu menos 1. Tudo bem aí? Tá dando certo, pessoal? Tá compreensível? Então tá. Vamos lá então. Essa integral aí pode ser desmembrada, né? Nessa integral, 1 sobre x dx. Aí, pessoal, vou fazer esse passo aqui. Vou dividir esse passo em 2 de propósito, certo? Vou dividir somente nessas duas integrais aqui. X ao quadrado mais 4 dx. E o que eu vou falar para vocês é o seguinte, olha. Essa integral aqui tudo bem, né? Ln do módulo, como a gente já viu aí nos outros casos. Essa integral aqui é ln do módulo de x, mais. Essa aqui, pessoal, vocês concordam comigo que eu posso separar ela em duas? Posso separar ela nessa aqui e nessa, não é isso? Tá claro aí? Eu posso colocar isso aqui como sendo x sobre x ao quadrado mais 4 menos 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Tudo bem até aí? Beleza? Então tá. Aí isso aqui vai ficar igual a ln do módulo de x mais... vou desmembrar isso aqui em duas integrais, né? Agora, x sobre x ao quadrado mais 4 dx menos a integral de 1 dividido por x ao quadrado mais 4 dx. Tá dando certo, pessoal? Beleza? Seguinte, olha. Para ficar bem explicadinho aí, eu vou chamar essa integral aqui de 1. E essa integral aqui de 2, eu vou fazer cada uma delas separadamente, beleza? Depois a gente substitui aí. Eu vou chamar esse equacionamento todo de asterisco, por exemplo. Vamos lá então, vamos fazer. Ó. Vou colocar aqui cálculo de 1. A gente tem que resolver essa integral de x sobre x ao quadrado mais 4, certo? Vamos lá, mas olha... Para a gente conseguir resolver isso aí, pessoal, uma substituição resolve. Por exemplo, se você chamar esse denominador aqui de outra variável u, isso é, se eu disser que u é igual a x ao quadrado mais 4, então o du vai ser igual a 2x dx. Então significa que se você passar, por exemplo, esse 2 dividindo, du sobre 2 é igual a x dx. Todo mundo entendendo, pessoal, aí? Observa que essa integral, para ficar bem claro as substituições que a gente vai fazer, ó, ela pode ser desmembrada em 1 sobre x2 mais 4, multiplicado por x, multiplicado por dx, certo aí? Tá dando para entender tudo? Pode seguir mesmo, pessoal, tá claro? Ou não? Não, aí com dx já seria outra tática aí. Vai ser essa, né, ó? Já a gente vai ver esse problema aí de cara que tu perguntou. A gente, nesse caso aqui, não tem o x, certo? Então a estratégia vai ser outra aí. Tudo bem, pessoal, hein? Vamos nós. Vamos lá. Aí o seguinte, ó. Nesse caso, você vai ter a integral de 1
esse x ao quadrado mais 4 foi o que a gente chamou de u, não é isso? E esse x dx, pessoal, na prática é o du sobre 2, né? Então, no final das contas, você vai ter 1/2 da integral de 1 sobre u du, que vai dar igual a 1/2 de ln do módulo de u. E só para terminar aqui, ó, o u a gente chamou de quem mesmo, hein? Lembra que a gente chamou o u de x ao quadrado mais 4, né? Perfeito. Então eu vou substituir agora. No lugar do u eu vou colocar x ao quadrado mais 4. Foi a integral 1, pessoal. Vamos passar para 2. Tudo certo? Beleza? Vamos lá então. Vamos para o cálculo de 2 aqui, certo? Nesse caso aí, a falta do x, pessoal, faz com que isso fique um pouco mais complicado, né? Se tivesse um x aí, beleza, aí seria uma substituição, certo? Vou fazer aqui com toda a calma do mundo essa integral. Essa integral vai cair algumas vezes, pessoal, com esse, no lugar desse 4 aí sendo outro número. A estratégia que você vai usar, basicamente, é essa que eu vou fazer agora, certo? Você vai ficar recorrentemente tendo que resolver essa integral. Tranquilo? Aí, no caso 3, em geral, vai recair nessa integral aí, certo? Vamos lá. É o seguinte. Nessa integral aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. Calma. Deixa eu fazer o seguinte. Vocês lembram a priori, porque no final das contas eu vou precisar disso aí lá pelo meio. Deixa eu tentar dar logo uma relembrada nisso. Vocês lembram que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x2? Sinceramente, pegando daí do fundo do baú esse negócio aí, vamos lá, é por isso que eu não fui logo direto para a integral. No meio do campo aí eu vou usar isso, certo? Então, eu vou preferir começar lembrando isso, depois eu vou para o cálculo da integral propriamente dito. Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar só uma lembrada nisso. Ó. Seguinte, pessoal. Vamos lá, vamos com toda calma. Imagina que você tem uma função y igual a tangente de x, certo? Beleza. Se você quiser achar a inversa de uma função, pessoal, você troca os pontos de domínio com o de imagem. Que no final das contas, significa que você, onde tem x você bota o y e onde tem y você bota x. Tranquilo? Aí se você faz isso, você está buscando a inversa da função. Tá dando para entender, pessoal? Tem um rigor muito maior aí para saber se a função está bem definida e tudo. Mas nesse caso, eu já vou pular direto aqui para esse fato. Ó, se eu estou querendo achar a inversa de uma função, eu vou trocar os pontos de domínio com os de imagem. Então, aqui era x, eu vou colocar um y. E aqui era y, eu vou colocar um x, melhor dizendo, né? E onde era x, eu vou colocar um y. Aí, só para denotar que é inversa, eu vou colocar esse y a menos 1. Não é que esse a menos 1 significa que está na prática elevado a menos 1 mesmo, não. É só denotando que é a inversa. Esse y a menos 1 aqui, que é a mesma coisa que tangente a menos 1 de x, na prática está indicando a inversa da tangente de x. Esse a menos 1 não é uma potência menos 1 mesmo. É só a indicação de inversa. Tudo bem, galera? Aí, beleza? Não é isso. Não é 1 sobre tangente. É só indicando que é a inversa da tangente. Beleza? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Você tem que a tangente do 45 graus, né, que é o π sobre 4, é igual a 1, certo? A tangente de 45 é 1. Se a tangente de 45 é 1, significa que a tangente inversa de 1 é o 45 graus, ou π sobre 4. Está compreensível, pessoal? É a inversa da tangente, esse tangente a menos 1. Tudo certo aí, beleza? Então tá. Vamos lá. A gente tem o seguinte. Se você aplicar derivação
em ambos os lados, pessoal, aqui, a gente vai ficar com o seguinte, vamos lá. Se você derivar esse lado aqui em relação a x, a derivada de x em relação a x é 1, certo? Todo mundo entendendo? Eu estou derivando no lado esquerdo e direito. Por que eu estou derivando? Porque na prática eu quero descobrir quem é a derivada da tangente a menos 1. A derivada da tangente a menos 1 vai dar o que eu disse agora há pouco. Beleza? Aí, vamos lá. Então tá, derivando no lado esquerdo eu tenho x. Derivando no lado direito, pessoal, se você for derivar tangente de alguém, quem é a derivada da tangente? É 1 mais a tangente ao quadrado. Vocês lembram dessa parte? Ou não, de novo? Não, né? Vamos lá. Recapitulando tudo, sem problema, certo? Ó, se você for derivar a tangente de x, pessoal, essa derivada da tangente de x, na prática, é a mesma coisa da derivada do seno sobre o cosseno. Tranquilo aí? Aí, se você vai derivar o quociente de duas funções, você pode fazer a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, vamos lá. A derivada da primeira é a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno, vezes a segunda, que é o cosseno, menos a primeira, que é o seno, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, dividido pela segunda ao quadrado, que é cosseno ao quadrado. Beleza aí? Aí na prática isso aí deu, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado. Essa fração eu posso desmembrar em duas. Fica cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado x sobre cosseno ao quadrado x. Que na prática, pessoal, essa primeira aqui dá 1 e essa segunda aqui dá tangente ao quadrado de x. Beleza aí? Então, recapitulando agora. Ó. Derivada de tangente de alguém é 1 mais a tangente ao quadrado do alguém. Aplicando a regra da cadeia, certo? Então, vamos lá. Derivada de tangente de alguém é 1 mais a tangente ao quadrado do alguém vezes a derivada do alguém, né? Que é aplicando a regra da cadeia, derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. De novo, derivada de tangente de alguém é 1 mais a tangente ao quadrado do alguém vezes a derivada do alguém agora, aplicando a regra da cadeia. Derivada da de dentro é dy menos 1 dx, né? Ou então, se você quiser botar a notação linha, é a mesma coisa, y menos 1 linha. Tudo certo, pessoal, hein? Aí é o seguinte, ó. Eu posso apagar essa derivada da tangente aqui? Ou deixo? Deixo, né? Vou deixar aí. Vou dar uma reduzida aqui para caber tudo, ó. Nesse caso, se você deixar esse termo isolado aqui, ó, dy menos 1 dx, ele vai ser igual a 1 sobre esse termo, né? Ó. 1 mais a tangente ao quadrado de y menos 1. Tudo certo, pessoal, até aí? Todo mundo entendendo? Eu peguei esse termo aqui que estava multiplicando e passei ele dividindo. Deu certo, né? Todo mundo entendendo? Tá claro mesmo isso aí? De boa. Aí é o seguinte, ó. Lembra aqui, pessoal, que o x é igual a tangente a menos 1 de tangente de y menos 1, não é verdade? Aqui tu não tem tangente ao quadrado de y menos 1? Então isso aqui é x ao quadrado, vocês concordam? Todo mundo está entendendo? Ó? Nota que o x é igual a tangente de y menos 1. Eu não tenho ela ao quadrado ali embaixo? Então aquilo ali é x ao quadrado. É, a tangente está ao quadrado e o x não é igual a tangente? Então aquilo lá é x ao quadrado. Deu para entender o que eu estou falando? Então, o que a gente conclui aqui, ó? Essa derivada a derivada do y menos 1 dx, que é a mesma coisa da derivada do arco tangente, né? Ó. Tangente a menos 1, pessoal, a mesma coisa de arco tangente, tanto faz, a notação é a mesma, é a inversa da tangente.
ela é igual a 1 sobre 1 mais x2. Deu certo? Pronto, era isso que eu tinha comentado antes. Vamos voltar para lá agora, certo? Vamos lá. Vamos entender tudo isso aí. Então tá. O meu objetivo aqui vai ser o cálculo do 2, certo? Com vocês. Eu vou precisar aí no meio da história aí, quando a gente estiver resolvendo essa integral, saber que a derivada do arco tangente, ou da tangente a menos 1, como queiram, é 1 sobre 1 mais x2, certo? Vamos lá. Só aumentar a nossa tela aqui para a gente continuar. A gente tem o seguinte então, pessoal, olha. Nesse caso aqui, eu vou tentar dar uma forçada de barra nesse termo, para que, fazendo algumas manipulações algébricas, apareça aí 1 sobre x ao quadrado mais 1. Porque quando aparecer isso aí, quando eu estou tentando resolver uma integral, eu não tento descobrir qual é a função que derivando da que está dentro. Todo mundo está entendendo? Quando eu tento resolver uma integral, na prática eu tento descobrir qual é a função que eu tenho que derivar para dar o que está dentro do integrando, não é verdade? Mas, ora, se eu sei que a derivada da tangente a menos 1, ou do arco tangente, é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, não foi isso que a gente viu lá? Significa então que a integral disso aqui, ó, vai ser igual a tangente a menos 1. Todo mundo entendendo aí? Deu certo? Entendeu o que eu estou falando? Então a gente vai dar uma manipulação algébricazinha para que ao invés de 1 sobre x ao quadrado mais 4 apareça aí esse 1 sobre x ao quadrado mais 1. Quando a gente conseguir isso, a gente usa esse fato, que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é tangente a menos 1. Deu certo, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? A derivada de tangente a menos 1 é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Está escrito lá, a gente acabou de deduzir. Então significa que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é a tangente a menos 1. Não tem esse termo desse jeito lá, nesse momento na integral que a gente quer, mas a gente vai dar uma forçada de barra, fazendo manipulação algébrica permitida para que ele apareça. Tudo bem aí o que eu estou falando? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer isso aí. Para a gente conseguir esse mérito aí, a gente faz o seguinte. A gente coloca 1 sobre... É o seguinte, pessoal. O número que tiver aqui, se ele não for 1, eu vou colocá-lo em evidência. Porque se eu puser o número que está aí em evidência, ele não sendo 1, quando eu dividir ele por ele mesmo, vai dar 1. Todo mundo está entendendo aí? Então vamos lá. Qualquer que seja o termo que tivesse aqui, por que eu estou falando isso? Porque você vai ver essa integral de novo. Aí qualquer que seja o termo que está aí somado com esse x ao quadrado, você colocaria ele em evidência. Está dando certo aí? Então vamos lá. Vou colocar o 4 em evidência. Colocando o 4 em evidência, pessoal, o que vai ficar aqui dentro? Para a gente descobrir o que fica aí dentro, você pega o termo que está fora e divide pelo que você colocou em evidência, não é isso? Todo mundo entendendo? Então, o que fica aí dentro? X ao quadrado sobre 4. Todo mundo entendendo aí? Somado. Agora eu vou pegar o termo que está fora e dividir pelo termo que eu coloquei em evidência. Vai dar quanto? 1. Deu certo aí? Por quê? O que a gente está fazendo, pessoal? A gente está forçando a barra para que fique o 1 lá, para a gente poder utilizar que a derivada da tangente a menos 1 é 1 sobre a variável ao quadrado mais 1. Todo mundo entendendo isso aí? Sinceramente mesmo, pessoal, tá claro? Pode seguir. Vamos lá então, ó, dx, né, aqui. Aí, observa que esse 1/4, ele é uma constante, então ele pode sair da integral. Então isso aqui vai ficar 1/4 da integral de 1 sobre... Pessoal, vocês concordam em que esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, lógico, né? Beleza, né? Mais 1
dx. Tudo bem até aí? Beleza para todo mundo? Tá. Continuando, ó. Aí a gente vai ter 1/4 da integral de 1 sobre... Olha, eu vou usar a seguinte propriedade agora. Se eu tenho, por exemplo, a elevado a b sobre c elevado a b, isso é a mesma coisa do a sobre c todinho está elevado a b, não é verdade? O que eu tenho aqui, ó, é x ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa de x sobre 2 ao quadrado mais 1 vezes o dx, usando essa propriedadezinha aqui, ó. Pode olhar aí com toda a paciência do mundo, pessoal. Tá dando certo mesmo? É só se for divisão de mesma base. Se fosse, por exemplo, a elevado a b dividido por a elevado a d. Aí seria a elevado a b menos d. Tudo bem, pessoal, aí? Tá compreensível? Todo mundo entendendo? Vamos lá, então. Tá dando certo, né, hein? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma variável aqui, eu vou fazer uma substituição. Eu vou substituir u pelo número que pelo que tivesse aí dentro desse parênteses. No caso, o que está dentro desse parênteses é x sobre 2, certo? Então, eu vou substituir u por x sobre 2. Todo mundo entendendo aí? Tá claro, pessoal? Mesmo? Pode seguir, né? Qualquer dúvida pode me parar, certo? O du aqui vai dar igual a dx sobre 2, não é isso? Então, significa que 2 vezes o du é igual ao dx. Certinho aí? Perfeito. Então, isso aqui vai ficar igual a 1/4 da integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1. E no lugar do dx eu vou colocar o quê? 2 vezes o du. Deu certo aí? Aí esse 2 é uma constante, ele pode sair da integral. Aí isso aqui vai dar 2 sobre 4, que é 1/2, da integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1 vezes o du. Tá aqui ela, né? Ó. Tão sonhada aí, chegou. Essa integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1 é tangente ao menos 1 de u. Tudo bem, pessoal? Aí deu certo? Tranquilo? Então tá. Aqui vai ficar igual a 1/2 de tangente a menos 1 de u. Então tá. Lembra que o u, a gente tinha chamado o u de quem aí na prática? De x sobre 2, né? Então, no lugar do u aqui, eu vou colocar o x sobre 2. E essa é a nossa integral 2, beleza? Vamos ver o resultado final lá agora. Aqui, a gente tinha que resolver isso, né? Vamos lá, eu vou pegar a integral inicial. A integral inicial era essa. Essa aqui era a integral que a gente tinha que resolver desde o início, certo? Então eu vou botar aqui logo, né? Essa integralzinha aqui, que era o que a gente tinha que resolver, ela está sendo igual a isso aqui, que a gente chamou de asterisco, ó. E a gente fez cada uma dessas integrais separadamente, tanto a 1 como a 2. Então, vou colocar aqui isso aqui. É igual a isso, né? Ó. Essa integral aqui é igual a isso, como a gente já tinha visto lá no início. Aí, no lugar desse 1, pessoal, aqui, eu posso substituir por isso aqui, né? Ó. 1/2, todo mundo entendendo aí? Esse é o cálculo da integral 1. Tá dando certo o que eu estou falando? No lugar dessa integral 1, eu vou substituir por 1/2 do ln do módulo de x ao quadrado mais 4, ó, que é o valor dessa integral aqui. Então, vou lá.
E a integral que a gente queria resolver era essa, só que no lugar desse 1 aí eu posso colocar esse resultado que a gente obteve ali, né? Um meio de ln do módulo de x ao quadrado mais 4. E finalmente aí no lugar desse 2 aqui, a gente coloca esse resultado, que é 1 meio de tangente a menos 1 de x sobre 2, que é o valor daquela integral 2. Já que a gente resolveu todas as integrais, pessoal, aí a gente pode colocar a constante no final aqui, que na prática cada integral gera uma constante, mas a gente pode deixar para colocar isso no final. E esse aqui, ó, é o resultado da integral em questão. Deu certo aí? Beleza?